Como você deve escutar. Carl Roger, um dos grandes psicoterapeutas do século XX, sabia bem o que era escutar. Ele escreveu: a grande maioria de nós não é capaz de escutar. Sentimos-nos obrigados a julgar, pois escutar é muito perigoso. O primeiro requisito é a coragem, e nem sempre a temos. Ele sabia que escutar pode transformar as pessoas. Sobre isso, Roger disse: alguns de vocês podem ter a sensação de que sabem escutar as pessoas, mas nunca obtiveram esses resultados. As probabilidades são muito grandes de que o modo como as escutam não seja do tipo que descrevi. Ele sugeriu que seus leitores conduzissem um pequeno experimento quando se vissem em uma discussão. Pare a discussão por um momento e institua a seguinte regra: cada pessoa pode falar sua opinião apenas depois de ter repetido com precisão as ideias e os sentimentos da que falou antes e até que as pessoas que falou estejam satisfeitas. Achei essa técnica muito útil, tanto na minha vida pessoal quanto na minha prática clínica. Passei a resumir rotineiramente o que as pessoas haviam me dito e lhes perguntava se eu havia entendido corretamente. Às vezes, elas aceitavam o resumo. Às vezes faziam uma pequena correção. De vez em quando eu estava completamente errado. Tudo isso é importante saber. Existem inúmeras vantagens elementares nesse processo de resumo. A primeira é que consigo entender verdadeiramente o que a pessoa está dizendo. Sobre isso, Roger observa. Parece simples, não é? Mas se você experimentar, descobrirá que é uma das coisas mais difíceis que já tentou fazer. Se realmente entender uma pessoa dessa forma, se estiver disposto a entrar no mundo particular do outro e ver como a pessoa é para ele, você corre o risco de mudar a si mesmo. Você pode ser capaz de ver as coisas à maneira da outra pessoa, pode se ver influenciado por suas atitudes ou personalidade. Esse risco de ser mudado é uma das perspectivas mais assustadoras que podemos enfrentar. Poucas vezes li palavras tão benéficas. A segunda vantagem do resumo é que ajuda a pessoa na consolidação e utilidade da memória. Considere a seguinte situação: um cliente em meu consultório faz um relato longo, desordenado, carregado de emoção sobre um período difícil em sua vida. Nós resumimos indo e voltando. O relato se torna mais curto. Agora está condensado na memória do cliente e na minha, da forma como discutimos. Agora é uma memória diferente, de muitas maneiras. Com sorte, uma memória melhor. Agora é menos pesada. Foi destilada, reduzida à sua essência. Extraímos a moral da história. Ela se tornou uma descrição da causa e do resultado do que aconteceu, formulada de modo que a repetição dessa tragédia e dor se torne menos provável de acontecer no futuro. Isso é o que aconteceu. Esse é o porquê. Isso é o que tenho que fazer para evitar essas coisas daqui para frente. Essa é uma memória bem-sucedida. Essa é a finalidade da memória. Você se lembra do passado não para que seja precisamente registrado, mas sim, repito, para que você se prepare para o futuro. A terceira vantagem de aplicar o método rogeriano é a dificuldade que ele impõe para a construção inconsciente de falácias do espantalho. Quando alguém se opõe a você, é muito tentador supersimplificar, parodiar ou distorcer o ponto de vista dessa pessoa. Esse é um jogo contraprodutivo, elaborado tanto para ferir o discordante quanto para elevar injustamente o próprio status pessoal. Em contrapartida, se lhe for pedido para resumir o ponto de vista de alguém, para que a pessoa que falou concorde com seu resumo, você pode ter que declarar o argumento de forma ainda mais clara e sucinta do que ela conseguiu até então. Se conseguir ser imparcial em sua análise, examinar os argumentos da outra pessoa a partir da perspectiva dela, você poderá, primeiro, encontrar valor nos argumentos e aprender algo no processo, ou, segundo, afiar suas posições contra eles. Se você ainda acreditar que estão errados, e fortalecer seus argumentos ainda mais para resistir aos contra-argumentos. Isso o tornará muito mais forte. Então você não terá mais que deturpar a posição do seu oponente.
e pode muito bem ter diminuído pelo menos parte da distância entre vocês dois. Você será ainda melhor em questionar as próprias dúvidas. Às vezes leva muito tempo para entender o que alguém verdadeiramente quer dizer quando está falando. Isso porque normalmente a pessoa está articulando suas ideias pela primeira vez. Ela não consegue fazer isso sem perambular por vias inexploradas, ou fazer alegações contraditórias ou até sem nexo. Isso se deve parcialmente ao fato de que falar e pensar geralmente tem mais a ver com esquecer do que com recordar. Discutir um acontecimento, especialmente algo emocional, como morte ou doença grave, é escolher lentamente o que deixar para trás. Para começar, porém, muito do que não é necessário precisa ser colocado em palavras. Uma pessoa que fala carregada de emoção precisa relatar toda a experiência em detalhes. Somente então a narrativa central, causa e consequência, ganha foco ou se consolida. Somente então a moral da história pode ser deduzida. Imagine que alguém tem uma pilha de notas de US$ 100 e que algumas sejam falsificadas. Todas as notas têm que ser espalhadas sobre a mesa para que possam ser vistas e quaisquer diferenças percebidas antes que as verdadeiras sejam distinguidas das falsas. Esse é o tipo de abordagem metódica que você precisa escolher ao ouvir alguém que está tentando resolver um problema ou comunicar algo importante. Se ao saber que algumas das notas são falsas, você fortuitamente descartar todas, como faria se estivesse com pressa ou sem disposição para se dar ao trabalho, a pessoa nunca aprenderá a separar o joio do trigo. No entanto, se escutar sem julgamentos prematuros, as pessoas geralmente lhe dizem tudo em que estão pensando, com pouca falsidade. As pessoas lhe dirão coisas maravilhosas, absurdas e interessantes. Poucas de suas conversas serão tediosas. Na verdade, você é capaz de saber se está ou não realmente escutando desta maneira. Se a conversa está chata, provavelmente você não está.